Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Na nossa sequência cronológica, agora entra o profeta Jeremias dentro daquilo que nós estamos estudando. Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 10. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos por tua palavra, que é santa, que não tem erros, que não falha, que é suficiente para tudo o que nós precisamos neste mundo, que nos orienta, que nos habilita para toda boa obra. Te louvamos, Pai, porque o Senhor inspirou estes homens para que, de modo inerrante, eles escrevessem a tua vontade, que atingiu tantas gerações, que falou à época de Jeremias, falou no decorrer da história e fala nos nossos dias também. Te louvamos porque o Senhor preservou estes textos intactos, a fim de que o poder que foi inserido neles nos atingisse também. E hoje, pela iluminação do Teu Santo Espírito, pudéssemos ser alcançados e abençoados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, reconhecemos a nossa finitude, tanto de quem fala quanto de quem ouve, mas cremos no poder da Tua palavra que não volta vazia e no poder do Teu Santo Espírito, que é quem abre os nossos olhos para que entendamos o texto e é quem aplica a Tua palavra em nosso coração. Age assim conosco, Pai, que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Na obra O Senhor dos Anéis, livro que virou filme, bastante conhecido, de Tolkien, ele descreve um hobbit chamado Frodo, escolhido para uma longa e perigosa jornada para destruir o único anel de poder, algo que ele próprio nunca escolheria fazer. E num dos trechos da obra ele diz: Não sou talhado para buscas perigosas, gostaria de nunca ter visto o anel, porque veio a mim, porque fui escolhido. É uma obra de ficção, é claro, mas que representa algumas das angústias do ser humano. Algumas vezes na vida nós podemos nos perguntar: o que eu estou fazendo aqui, afinal? Por que Deus me colocou neste lugar? Qual é a vontade de Deus, afinal, para a minha vida? Por que eu e não outro foi escolhido para determinada missão, para determinada tarefa? É claro que as obras de ficção acabam imitando um pouco do que acontece no mundo real. E as respostas, meus irmãos, não na obra de ficção, mas agora na vida real, no mundo que Deus criou, as respostas a estas perguntas não estão em nós, estão em Deus, estão todas em Deus, que é o nosso Criador. Todas as respostas estão nele, estão dentro dele. Nessa noite, neste trecho da palavra em que Jeremias está confuso quanto ao seu chamamento, quanto à sua missão, nós veremos que as respostas estão sempre em Deus, sempre em Deus. O nosso texto começa mostrando, na introdução, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatotes. Jeremias era um adolescente, tudo indica
12 anos de idade, quando ele foi chamado pelo Senhor. E era filho de um sacerdote, filho de crente. Nós costumamos dizer que filho de crente não necessariamente é um crentinho. A Bíblia nos mostra que a salvação é individual. Mas, deixe-me dizer algo para você que não veio do mundo, mas que nasceu em um lar evangélico, em um lar cristão, em um lar crente. Que privilégio imenso. Que bênção você ter sido batizado ainda quando era criança e ter entrado no povo de Deus ainda na sua infância. Que privilégio, que bênção teus pais terem lido a Bíblia para você enquanto a sua mente e o seu coraçãozinho estavam em formação. Que bênção teus ouvidos de bebê terem escutado hinos de louvor a Deus e todas as harmonias da adoração ao Senhor entrarem no teu coração quando você ainda era muito pequeno. Que bênção, que privilégio! Quantas crianças não passaram por este privilégio? Que bênção você ter sido instruído nos caminhos do Senhor em um lar crente. Quando tantos são instruídos nos caminhos do mundo, nos caminhos totalmente errados. Que bênção você ter crescido em um lar governado pela palavra de Deus, governado pelo Senhor. Que privilégio para alguns de vocês terem dado os primeiros passos nos corredores da igreja e talvez os primeiros tombos no salão social. Que privilégio vocês terem passado a infância dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os seus pais adorarem ao Senhor. Que bênção, que privilégio ser filho da aliança desde a infância. Que privilégio é crescer dentro do povo de Deus. Assim foi com Jeremias. Jeremias era filho de sacerdote. Aqui aos 12 anos ele está sendo chamado por Deus. E ele cresceu dentro do povo da aliança. Ao 8º dia de vida, ele foi circuncidado. No povo de Deus, com 8 dias de vida, a criança entrava formalmente na família da aliança e participava dos ritos e acompanhava toda a vida religiosa do seu povo. Assim foi com Jeremias, assim foi com muitos de nós. O texto continua: a ele veio a palavra do Senhor. Deus fala com filhos de crentes. A ele veio a palavra do Senhor. Deus fala com crianças. Deus fala com adolescentes. Eu sei que aqui se trata de um profeta. É uma revelação especial para o profeta. Mas mesmo assim, falou com Jeremias, falou com Samuel, quando Samuel era muito novo também, mas mesmo assim, ele fala hoje com crianças e adolescentes, porque eles estão dentro do povo de Deus. Na medida em que crianças e adolescentes confiam em Deus e conversam com Ele por meio da oração, Deus responde às orações, Deus encaminha a vida, Deus fala. Pela graça de Deus, irmão, só pela graça eu fui um adolescente crente. E muitas vezes, em muitas situações eu orei e Deus falou comigo. Não falou audivelmente, mas falou pela sua palavra. Respondeu orações, me mostrou que estava próximo, que estava perto. Isso é uma bênção para crianças e crentes que fazem parte do povo de Deus. Você que é criança e adolescente nesta noite, saiba que Deus existe e que quando você fala, Ele está ouvindo. Não tenha dúvida. Todas as vezes que você fala com Ele, Ele está ouvindo. De forma que quando você estiver com problemas, seja na escola, seja entre os amigos, as amigas, busque a Deus. Ele te socorre, Ele ouve a tua oração. Converse com Deus mostrando os teus planos, tuas dúvidas, teus desafios. Ore ao Senhor, Ele está ouvindo.
Quando você fala, Ele ouve. Nunca desista, nunca duvide disso. É um Deus que ouve os seus filhos, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. É um Deus que nos ouve. Ele ouviu Jeremias, Ele falou com Jeremias, Ele nos ouve e fala conosco também. Segue o texto dizendo a localização histórica, cronológica. Ele atuou no ministério, o ministério de Jeremias atuou então nos reinados de Josias, Jeoaquim e Zedequias. Foram aproximadamente 40 anos de ministério. Ele começa aqui por volta de 12 anos e ele vai até por volta de 52, por ali 40 anos de ministério. As respostas para as dúvidas do adolescente Jeremias, com 12 anos de idade, as suas inquietações, estão em Deus. E este texto nos apresenta todas essas respostas em Deus. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta um Deus que nos escolhe. Um Deus que nos escolhe antes do nosso nascimento, antes de nós nascermos. E muito antes de nós tomarmos conhecimento de quem nós somos. É um Deus que nos escolhe lá atrás. Diz o verso 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que eu te formasse no ventre materno. A palavra aqui, formasse, ela é a mesma palavra, estamos aqui no verso 5, antes que eu te formasse. É a mesma palavra, ou é a palavra geralmente utilizada pelos escultores, pelos oleiros da Bíblia, aqueles que trabalhavam com barro para fazer objetos de cerâmica. É a mesma palavra usada por Deus lá na criação do homem e da mulher, em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Há um destaque, há uma diferença das palavras no Gênesis, porque algumas palavras implicam Deus falando e a coisa acontecendo, mas esse verbo lá em Gênesis dá a impressão de que Deus fez um boneco de barro com as próprias mãos, assim como o oleiro fazia um objeto. Deus formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ter vida. Com nenhum outro, ou com nenhum animal da criação ele fez a mesma coisa. Os animais foram todos feitos segundo a sua espécie. Haja seres viventes nos mares, e os oceanos se encheram de seres marinhos. Aves no céu, e o céu se encheu de aves. Mas a criação do homem e da mulher foi singular, foi especial. Houve de fato o toque de Deus. É o mesmo verbo usado no Salmo 139, quando o salmista diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então isso mostra o cuidado e o carinho de Deus na formação dos seres humanos. É uma formação, é uma criação toda especial. O texto fala, te conheci. Este conheci aponta para um relacionamento. Conhecimento na Bíblia nunca é teórico, é sempre de relacionamento. E essa palavra pode ser traduzida, e o foi em algumas versões, como te escolhi. Te escolhi. Então Deus está falando para o adolescente Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci ou eu te escolhi. Essa é a ideia do texto. É um Deus que nos escolhe, meus irmãos, antes da fundação do mundo. Isso está claro em dezenas de passagens, mas algumas que nós podemos nos lembrar. João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Paulo escrevendo aos Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo, escrevendo aos Romanos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Especialmente esse último texto, ele trata da eternidade e eternidade. É Deus quem predestina e é Deus quem glorifica. Ou se você for de trás para frente, aqueles que são glorificados são os que foram justificados, os que foram chamados, os que foram predestinados. De eternidade a eternidade, a salvação é aplicada por Deus a nós. O texto ainda diz: antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Você já deve ter raciocinado que, de acordo com esse texto e com outros, um feto é uma pessoa. Um feto é tratado na Bíblia como criança, já com personalidade. E isso tem implicações até os nossos dias, implicações éticas, não é? Como, por exemplo, a nossa absoluta e total contrariedade e oposição ao aborto. Porque o feto, seja qual for a idade dele, já é uma pessoa aos olhos de Deus. E aqui o texto é justamente Deus dizendo para Jeremias: antes que você nascesse, eu já havia te escolhido e já havia te consagrado. Jeremias é tratado como uma pessoa, mesmo antes do seu nascimento. E é assim, meus irmãos, que Deus traça o nosso destino, o nosso futuro e a nossa história antes do nascimento. Foi assim com Sansão. É dito a Sansão: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Está sendo dito à mãe de Sansão, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A missão na qual Sansão seria inserido foi dita muito tempo antes à sua mãe. O mesmo com João Batista. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijar-se-ão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. João Batista já tinha uma missão antes mesmo de ele nascer. Isaías, a mesma coisa. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. E foi assim conosco também. A nossa missão não está revelada como foi revelada a missão destes homens. Mas Deus já escreveu todas as linhas da nossa vida, todos os nossos dias, antes de nós nascermos, na eternidade. O salmista nos diz no Salmo 139, que todos os nossos dias, o texto inteiro: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então todos nós, meus irmãos, temos um chamado. Deus, na eternidade, escreve a nossa vida, e quando nós nascemos, nós estamos dentro daquilo que Deus ordenou, dentro do seu plano. Como escreveu um pastor chamado F.B. Meyer: desde o pé da cruz, onde estamos deitados no nosso segundo nascimento, até a beira do rio, onde depomos a nossa armadura, há um caminho que Ele preparou para nós trilharmos. Nenhum de nós está aqui neste mundo ao acaso, sem missão, sem sentido. A nossa vida foi construída por Deus para que nós trilhássemos essa missão, glorificando o Seu nome, seja em qual for a profissão,
seja em qual for a atividade, em tudo que nós fizermos, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Então, em primeiro lugar, este texto nos mostra que as respostas estão em Deus e que nós temos aqui apresentado o Deus que escolhe, o Deus que antes do nosso nascimento nos escolhe. Em segundo lugar, é um Deus que capacita, é o Deus que nos capacita. Veja o verso 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. De fato, os estudiosos, fazendo os cálculos do período em que ele viveu, do seu ministério e dos reis onde ele esteve, nos reinos onde ele esteve, chegam a essa conclusão de que ele teria por volta de 12 anos de idade aqui. O que harmoniza com esta fala: eis que não passo de uma criança, não é? Porque numa época em que as assembleias eram ouvidas pelos mais velhos, que lugar teria um jovem, um adolescente de 12 anos de idade para ser profeta, para anunciar o juízo de Deus? Daí o temor de Jeremias: as pessoas não vão me ouvir, eis que eu não passo de uma criança. Não estou dizendo que quem tem 12 anos é necessariamente uma criança, né? Atualizando os termos agora, mas o conceito de adolescência é bastante recente, tem aí algumas décadas. O fato é que para a época ele era extremamente jovem para falar numa assembleia de adultos. Esta fala de incapacidade diante do chamado de Deus é muito característica dos profetas, não é? Moisés respondeu: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Gideão: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Isaías: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os profetas chamados pelo Senhor sempre mostram esta inabilidade, essa incapacidade, e Deus não os escolhe, meus irmãos, sem propósito. Ele escolhe justamente aqueles que não são altivos e soberbos, aqueles por meio dos quais o seu poder será operado. Ezequiel: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quando Ezequiel viu a glória, ele foi ao chão e o Espírito de Deus, e Deus disse: levanta-te. E o Espírito entrou e ele se levantou. Mas o Senhor me disse, voltando ao nosso texto de Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, por volta de 12 anos, ficou muito temeroso com a sua missão. Eis que eu não passo de uma criança, mas Deus disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te mandar você irá, e eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo. Meus irmãos, muitas vezes, esta fala, esta frase do nosso Deus, eu sou contigo, é o antídoto contra o temor. É o antídoto contra o temor. A figura que me ocorre é o seguinte, e os homens vão entender mais essa figura. Imagine que você tem 100 homens na sua frente, prontos para te atacar. E aí Deus fala: eu estou contigo, pode ir. Nós vamos imediatamente, conhecendo a força e o poder de Deus. Uma aplicação então mais abrangente para todos. Imagine-se diante dos problemas da tua vida. E Deus dizendo, e não dizendo oralmente, mas agora dizendo na sua palavra: eu sou contigo, minha filha. Eu sou contigo, meu filho.
vá em frente, vá em frente. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já nos deu essa palavra de coragem, de fortalecimento. Para que ficar com medo dos problemas da vida? O Senhor é contigo, irmã. O Senhor é contigo, irmão. Contra o medo das coisas da vida, nós temos a palavra do Senhor: eu sou contigo. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida das suas filhas. Nós não estamos órfãos neste mundo, nós temos um Deus que zela e cuida de nós como seu povo. Depois, estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias poderia ficar tranquilo, porque o próprio Deus lhe daria as palavras adequadas para ele falar. E isso se repete com outros profetas de novo, com Isaías 51:16, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Para Ezequiel 3:27, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Era o próprio Deus que colocava as palavras certas na boca dos seus servos, na boca dos profetas. Então, meus irmãos, o Deus que nos escolhe é também o Deus que nos capacita. E é por isso que você não precisa temer os desafios da vida, que a vida vai apresentando. Porque se você confia em Deus, no Deus que te escolheu, antes mesmo do teu nascimento, do Deus que diz hoje, eu estou contigo, por que é que você precisa temer? O Deus que escolhe é o Deus que capacita. Mas não apenas estes dois, o Deus que escolhe e o Deus que capacita é também o Deus que envia, que nos manda. E ele disse para Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, também para edificares e para plantares. Jeremias seria um profeta com uma mensagem internacional. E Deus disse aqui: te constituo sobre as nações e sobre os reinos. A mensagem que Jeremias anunciaria no decorrer dos seus 40 anos de ministério, ela atingiria não apenas Israel, mas atingiria as nações ao redor de Israel. Ele anunciaria o juízo de Deus sobre estas nações. E nós temos aqui 4 termos negativos e 2 termos positivos, que representam como foi o ministério de Jeremias, que foi mais de anúncio de destruição do que anúncio de edificação. As palavras negativas: arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E as positivas: edificares e plantares. Isso significava que Deus arrancaria nações, derrubaria reinos e poderes, destruiria países, arruinaria povos, mas também que ele edificaria e ele plantaria. E nos 40 anos de ministério, esta foi a mensagem do profeta. A mensagem de Jeremias foi tão dura, e o juízo que se operou na sua vida foi tão difícil, que Jeremias, ele é apelidado por alguns de o profeta chorão, talvez por causa do livro de Lamentações de Jeremias. Mas este é um apelido injusto, porque o choro de Jeremias não era o choro de uma criança mimada, de um chorão. Era justamente, meus irmãos, a empatia de Jeremias com os pensamentos de Deus. O sofrimento de Jeremias era um reflexo do sofrimento de Deus, da lamentação de Deus sobre um povo que havia virado as costas, que havia buscado a idolatria. Então é por isso que o ministério de Jeremias foi de lágrimas e foi de lamentação. E as lamentações e as lágrimas do profeta, na verdade, refletiam as lágrimas de Deus, a tristeza de Deus, por causa de um povo que havia adulterado, de um povo que havia buscado outros deuses. Este era o Deus que havia enviado o adolescente Jeremias.
Este é o Deus que continua nos enviando hoje em missão. Nenhum de nós aqui tem uma missão igual à do profeta Jeremias. O ofício profético, ele ficou no Antigo Testamento especificamente, mas há um sentido hoje em que todos nós somos profetas. Porque a palavra profeta, ela significa aquele que fala da parte de Deus. Então há um sentido em que hoje a igreja, os filhos, são os profetas. Porque nós falamos da parte de Deus. A palavra nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, e o embaixador fala em nome do rei, em nome do reino. Então, hoje, a semelhança de Jeremias, nós falamos da parte de Deus e uma mensagem importante para as nações. A Bíblia tem uma mensagem relevante para o cenário mundial, ainda hoje, nos nossos dias. A palavra de Deus, ela é eterna, meus irmãos. E enquanto existir nações, a palavra de Deus estará falando com estas nações. E hoje nós somos os portadores desta mensagem importante. Jeremias, Isaías e os irmãos do Novo Testamento, os apóstolos, todos morreram. Hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos os responsáveis por espalhar esta mensagem, por mostrar ao mundo, de fato, o juízo de Deus sobre as nações e sobre os indivíduos que não estão com Deus, que não estão com Cristo. Esta mensagem continua urgente e continua importante para todas as nações. Hoje nós somos enviados por Deus para glorificar o seu nome nas nossas atividades, desde a dona de casa que varre o quintal, que lava a louça, que limpa os móveis, ao operário, ao comerciante, ao empresário, ao estudante, ao médico, em quaisquer áreas que Deus nos colocar, nós devemos glorificar o nome de Deus em tudo que nós fizermos. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para glorificar o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos nesta vida como filhos de Deus, enviados para mostrar ao mundo a glória do nosso Pai. Como escreveu Pedro, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é um belo resumo de vida. Para que é que nós vivemos? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Deus que escolhe é o Deus que capacita e é o Deus que envia. Nós não estamos nesta vida, meus irmãos, para juntar dinheiro e comprar bens e deixar isso para os nossos filhos. A vida não se resume a isso. Nós estamos nesta vida para glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos nossos estudos. Tudo o que nós fizermos deve apontar para Cristo e apontar para Deus. Concluindo, por vezes nesta vida nós nos perguntamos, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a vontade de Deus nisto tudo? Por que eu? Por que Deus escolheu a mim para fazer essas coisas? E todas estas respostas estão no maravilhoso e secreto plano de Deus. Deus planejou isso. Deus te colocou onde você está. E Deus não te colocou ali por acaso, mas colocou ali com planos para que você glorifique o seu nome, para que você proclame as virtudes daquele que vos chamou, para que você anuncie o Evangelho. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos envia, é nele que a nossa vida tem sentido. Fora dele, nada faz sentido. Fora dele, viver é apenas uma perda de tempo, um correr atrás do vento. Nele, a nossa vida encontra sentido. Nele, a nossa vida tem significado. Louvado seja o seu nome. Que Ele nos abençoe. Que nós vivamos vidas, de fato, demonstrando
e, de fato, proclamando as virtudes dele, porque tudo é para ele, tudo vem dele e tudo é para glorificar o seu nome. Que ele assim nos abençoe. Amém.